tal a gente fazer uma viagem no tempo? Mas olha, não é para ver dinossauros ou grandes impérios. A gente vai para um momento muito mais crítico. O momento em que o futuro do Homo sapiens era tudo menos uma certeza. Uma época em que a nossa espécie inteira esteve a um único passo de desaparecer para sempre. E tudo começa com este número aqui, 3.000. Guardem bem esse número. Parece pouco, né? Mas no final dessa história, a gente vai entender por que esse número é, talvez, o mais importante de toda a nossa existência. Agora, pensem comigo. E se toda a esperança de futuro da humanidade, sabe? Cada cidade, cada invenção, cada música, tudo isso dependesse de apenas 3.000 pessoas capazes de ter filhos? Parece roteiro de filme de ficção científica, eu sei, mas essa pergunta tão dramática está no centro da nossa incrível e muito real história de sobrevivência. Bom, nossa jornada começa onde tudo começou, na África, o nosso berço. Foi lá que o Homo sapiens surgiu, começou a desenvolver culturas, ferramentas, mas não vamos nos enganar, a gente estava longe de ser os donos do planeta. Na verdade, éramos uma espécie jovem e, acreditem, incrivelmente vulnerável. E esse aqui é o nosso mapa do tesouro, o nosso roteiro para sobrevivência. Uma linha do tempo que leva a gente desde a nossa diversificação lá na África, passando por uma primeira tentativa frustrada de sair do continente, até o evento que quase nos extinguiu e, finalmente, a nossa expansão decisiva pelo mundo. É isso aí. Antes de conquistar o mundo, houve uma primeira tentativa de sair da África que, bom, terminou em um beco sem saída. Foi um grande lembrete dos imensos desafios que nossos ancestrais enfrentaram só para tentar se aventurar fora do seu continente de origem. E aqui a gente entende o contraste. A primeira tentativa, rumo ao norte, deu de cara com um clima que mudou de repente e com nossos primos, os neandertais, que já dominavam a área. Resumindo, foi um fracasso. Mas a segunda tentativa, essa foi diferente. Seguindo a costa para o leste, o grupo encontrou um caminho com recursos muito mais estáveis, quase um corredor ecológico que mudaria nosso destino para sempre. Então, justo quando nossa espécie já estava fragilizada, a própria Terra se virou contra nós. Aconteceu o evento talvez mais dramático de toda a nossa história. Uma catástrofe em escala planetária que quase, mas quase, nos apagou da existência. A erupção do supervulcão Toba. Para a gente ter uma dimensão do que foi isso, não foi só uma grande erupção. Foi um evento geológico tão, mas tão colossal que alterou o clima do planeta inteiro, colocando cada ser vivo, incluindo a gente, à beira do colapso. Olha só esse número, 2.800 quilômetros cúbicos. Esse é o volume de material que o Toba simplesmente cuspiu na atmosfera. É o suficiente para cobrir um país inteiro com uma camada grossa de cinzas. As consequências foram globais e, claro, devastadoras. As consequências foram praticamente apocalípticas. Um inverno vulcânico que bloqueou a luz do Sol por anos. As temperaturas globais despencaram. Plantas morreram, animais morreram e as cadeias alimentares entraram em colapso. Os poucos grupos humanos que restaram ficaram completamente isolados, levados ao limite da sobrevivência. E este gráfico aqui ilustra perfeitamente o impacto genético. A população humana despencou, perdendo uma quantidade imensa da diversidade que tinha acumulado. E aí, lembra daquele número do começo? 3.000? Pois é, as estimativas genéticas sugerem que nosso número de indivíduos capazes de se reproduzir caiu para algo entre 3 e 10 mil pessoas. Estivemos por um fio. Aquela catástrofe poderia ter sido nosso fim, mas, surpreendentemente, não foi. Pelo contrário, das cinzas de Toba emergiu uma humanidade diferente, mais resiliente, mais inovadora. Uma humanidade que foi forçada a se adaptar para sobreviver e, no fim das contas, prosperar. Os sobreviventes não apenas existiram, eles inovaram. Eles desenvolveram ferramentas menores e muito mais eficientes, os micrólitos, para criar armas melhores. Passaram a explorar os recursos da costa, que eram bem mais confiáveis do que a caça. E, o mais crucial de tudo, fortaleceram seus laços sociais com arte e símbolos, o que permitiu uma cooperação em uma escala muito maior. Eles se tornaram mais adaptáveis do que nunca. E foi essa nova humanidade, forjada na crise, que embarcou na jornada final, e dessa vez bem-sucedida para fora da África. Uma migração que se tornaria o evento de dispersão mais importante de toda a nossa história. E a prova disso está no nosso próprio DNA. A ancestralidade de quase todas as pessoas que vivem hoje fora da África pode ser rastreada até um único e pequeno grupo que fez essa jornada. Os haplogrupos M e N
são como uma assinatura genética deixada por esses pioneiros. O sucesso dessa rota aconteceu porque ela era basicamente um supermercado costeiro, um corredor estável, rico em recursos, que permitiu uma expansão rápida e contínua, levando nossos ancestrais da África até a Austrália num piscar de olhos, geologicamente falando. E assim, a gente conclui essa jornada incrível. De alguns milhares de indivíduos à beira da extinção, nós nos tornamos uma espécie que domina o globo, presente em todos os continentes. O sucesso da nossa espécie nunca foi inevitável. Foi o produto de um equilíbrio muito delicado. De um lado, nossa fragilidade como população, do outro, nossa incrível capacidade de inovar culturalmente. Em outras palavras, a gente só é o que é hoje porque quase deixamos de existir. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história de como sobrevivemos a uma crise ambiental global está escrita no nosso DNA. A pergunta que fica no ar é: se o nosso passado foi definido pela nossa capacidade de sobreviver a uma catástrofe, quais inovações e escolhas vão definir a nossa sobrevivência diante dos desafios que temos hoje e no futuro?